Ela olhou para o homem mais poderoso da terra e disse: "Você vai queimar no inferno." Elizabeth Barton não era uma louca, era uma mulher que o Henrique VIII mais temeu na vida. E ele fez o que tiranos fazem, tentou silenciar a voz de Deus com fogo e machado. Hoje o Stepflix não é para estômagos fracos, a gente vai descer no porão mais sombrio da Era Tudor. Se você é um dos meus coroados e curiosos, já esmaga o like agora, porque essa história foi apagada dos livros por um motivo. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, porque aqui a história sangra. Bora pro arquivo. Enfim, o nome da corajosa era Elizabeth Barton, e se você nunca ouviu falar dela, não é acidente. A história oficial tem muito interesse em mantê-la pequena, porque Elizabeth Barton era grande e inconveniente. Uma mulher pobre, sem título, sem terra, sem exército, sem nada, exceto uma voz e uma convicção, que quase derrubou o plano mais importante da vida do Henrique VIII. Quase. Não derrubou porque ele mandou enforcá-la antes que ela pudesse. Ela nasceu por volta de 1506, não, porque realmente não sabemos exatamente a data, já que ela era pobre e naquela época eles não registravam o nascimento, provavelmente em Aldington, no Kent, no sul da Inglaterra. Ela foi empregada doméstica de um arrendatário chamado Thomas Cobb, e a história dela podia ter terminado exatamente aí, invisível, sem registro, uma das milhões de mulheres do século XVI que viveram e morreram sem que ninguém anotasse o nome. Aí, por volta de 1525 ou 1526, ela ficou gravemente doente. Ela tinha convulsões, transes e episódios em que ela ficava rígida por horas, como se estivesse morta. Hoje você olharia para o quadro clínico e pensaria talvez em epilepsia, mas no século XVI isso era uma visão divina. E foi assim que a Elizabeth Barton, aos 17 anos, começou a acumular reputação, porque durante esses episódios ela falava, dizia coisas, profecias, avisos e mensagens que ela atribuía à Virgem Maria e aos santos. E algumas dessas coisas se cumpriram ou foram interpretadas como tendo se cumprido. O pároco local, Richard Master, ficou fascinado, reportou o caso ao arcebispo da Cantuária. Aí, uma comissão foi formada e Elizabeth foi examinada. Veredito: autêntica. Ou, pelo menos, suficientemente autêntica para que a igreja não quisesse descartá-la de forma pública. Em 1526, ela entrou para um convento beneditino na Cantuária, o priorado de Saint-Sepulcre. E aqui começa a segunda fase da história dela, porque o convento não diminuiu sua reputação, aumentou. Ela acabou ficando conhecida como a Donzela de Kent, a freira profética. E as pessoas vinham de longe para ouvi-la, e não só pessoas comuns, pessoas importantes também, clérigos, nobres e funcionários da corte. O próprio cardeal Wolsey, que na época era o homem mais poderoso da Inglaterra depois do rei, recebeu a Elizabeth Barton e ficou impressionado. O Thomas More, o humanista, o autor de Utopia, conversou com ela e escreveu com respeito. E o bispo John Fisher de Rochester, o bispo mais respeitado da Inglaterra, defendia-a publicamente. Ela tinha então uma rede de proteção eclesiástica impressionante e tinha um frei franciscano chamado Hugo Hick e um monge benedito chamado Eduardo Bocking, o seu confessor, que entendia o valor político que ela dizia e que garantiu que as palavras dela chegassem aos ouvidos certos. O Henrique VIII tinha um problema, uma esposa, Catarina de Aragão. E tinha outra mulher, Ana Bolena, que falou não para o rei por anos. E aí você já conhece a história. O Henrique queria que o casamento fosse anulado pelo Papa, o Papa não queria anular, o Charles V tinha tropas em Roma e o Papa Clemente VII estava basicamente como refém do imperador. E a Elizabeth Barton estava prestando atenção em tudo porque tinha acesso a informações, porque as pessoas que vinham consultá-la eram pessoas com informação. E claro que ela tinha convicções de uma freira beneditina do século XVI. O casamento era um sacramento, a palavra do Papa era a lei de Deus, e um rei que ignorasse isso estava ignorando Deus. Então, quando Elizabeth Barton começou a fazer profecias sobre o divórcio do Henrique, ela estava articulando com uma autoridade o que uma faixa enorme da população inglesa estava pensando em privado. E ela fez isso em público, repetidamente, com uma clareza que não deixava espaço para interpretação criativa. A profecia era essa: se o Henrique VIII se separasse da Catarina de Aragão e se casasse com outra, ele morreria em um mês.
e iria para o inferno. Ela disse várias vezes, inclusive em pelo menos uma ocasião, para o próprio Henrique, corajosa. Tem um encontro documentado, provavelmente em 1532, em que a Elizabeth Barton chegou até o Henrique pessoalmente e entregou a mensagem na cara dura. O Henrique a ouviu, mas não a mandou prender naquele momento, porque ele ainda tinha o medo divino e também a própria Elizabeth era protegida pela sua reputação e pelos clérigos poderosos que a apoiavam. Prender uma freira vidente famosa naquele momento político delicado seria um baita de um desastre. O que o Henrique fez então foi algo mais calculado. Ele esperou, construiu o caso e esperou o momento em que pudesse matá-la de um jeito que o custo político fosse menor do que o custo de deixá-la continuar falando. Em maio de 1533, o Henrique se casa com Ana Bolena. A profecia não se cumpriu, ele não morreu em um mês, não caiu do trono. Mas foi exatamente aí que o Henrique encontrou então a arma que precisava, porque uma profecia que não se cumpre é uma arma na mão do adversário. E o Henrique VIII sabia usar armas, né? Muito bem, você bem sabe. Existe uma coisa que a história faz com mulheres que ousaram falar quando não deveriam falar, que é encolher o que elas disseram. Resumindo em uma linha, ela profetizou contra o rei, como se fosse um detalhe menor, um rodapé, um comentário impulsivo de alguém que não sabia o que estava falando. A Elizabeth Barton sabia exatamente o que estava fazendo. E o que ela disse, para quem disse, e com que consistência disse, é o que transforma essa história de anedota histórica menor em um caso político de primeiro nível. Vamos falar então sobre o que ela disse de verdade. Não um resumo de uma linha, o contexto completo e o conteúdo, porque o contexto é o que faz a coisa explodir. A profecia central então era clara. Henrique VIII separar-se de Catarina era um pecado mortal. Casar com a Ana era uma abominação perante Deus. E se ele prosseguisse dentro de um mês após o segundo casamento, Deus o puniria. Ele perderia o trono, sofreria vergonha pública, iria para o mármore do inferno. Essa era a mensagem principal. E ela repetiu variações ao longo de anos, em diferentes contextos, para diferentes audiências. Mas aqui a gente tem detalhes que importam muito, porque a Elizabeth Barton não ficou só na profecia do divórcio. Ela também falou, e foi isso, que realmente cruzou a linha do tolerável para o intolerável na perspectiva do governo, sobre a legitimidade do próprio reinado do Henrique. Ela disse que se ele continuasse com o divórcio e a separação da Igreja de Roma, ele não seria mais o verdadeiro rei da Inglaterra, que Deus retiraria dele a autoridade. Pensa no que isso significa politicamente. Numa época em que a legitimidade do poder real vinha de Deus, em que o rei governava por direito divino e que a sagração da coroação era o ato que conferia autoridade espiritual e política ao monarca. Era uma declaração política de que o Henrique não deveria ser obedecido. E na época, isso era traição. E quem estava ouvindo isso? Todo mundo. Todo mundo que importava na Inglaterra da época. A Elizabeth Barton não estava sussurrando essas coisas no confessionário, ela estava dizendo em voz alta, em contextos semipúblicos, para audiências que incluíam exatamente as pessoas que o governo de Henrique mais temia que duvidassem da sua autoridade. Ela foi a Roma, não fisicamente, mas por correspondência intermediária pelo POC e pelos clérigos que a apoiavam. E suas profecias chegaram ao Papa Clemente VII, que as levou a sério o suficiente para mencioná-las nas negociações com os emissários ingleses. Imagina isso, o Papa usando as palavras de uma freira pobre como argumento diplomático contra o rei da Inglaterra. O Henrique VIII ficou sabendo e vocês acham que ele ficou feliz? E vocês sabem o que acontece quando o Henriquinho não fica feliz. Inclusive, ela se correspondeu com a Catarina de Aragão. O conteúdo exato não está todo preservado, mas a natureza geral era de apoio espiritual e confirmação que a Catarina estava do lado certo, que Deus estava com ela, que o casamento era válido e sagrado e que nenhuma anulação humana podia desfazê-lo perante Deus.
Ela se comprometeu também com aliados no continente. As suas profecias circulavam em panfletos, eram copiadas à mão e distribuídas. Numa era anterior à imprensa de massa, esse nível de disseminação exigia organização, intenção e uma rede de pessoas comprometidas em espalhar a mensagem. E o Eduardo Bockin era o arquiteto dessa rede. Ele é um personagem que merece atenção, porque foi ele que transformou Elizabeth Barton de fenômeno espiritual local em força política nacional. Ele era, como eu comentei, o monge que era seu confessor, a pessoa a qual ela relatava as visões, ele que as registrava por escrito e decidia como e para quem elas seriam disseminadas. Tem historiadores que dizem que ele era o verdadeiro agente político por trás da Elizabeth, porque ele conseguiu ver as visões como ferramenta política e moldou ativamente para maximizar o impacto. A verdade provavelmente é mais complexa. A Elizabeth Barton não era passiva. Ela tinha convicções genuínas, tinha determinação genuína, e as suas ações mostram uma mulher que entendia o que estava fazendo e escolhia fazê-lo com consciência, mas o Bockin era o amplificador. Juntos, eles construíram algo que o governo do Henrique passou anos tentando entender como destruir sempre alma mártir, porque mártir era o pior resultado possível. Uma Elizabeth Barton morta por causa das suas profecias seria uma prova de que elas eram verdadeiras, seria a confirmação de que o Henrique tinha medo da verdade. Isso seria combustível para a oposição política no país e fora dele. O governo precisava de outra narrativa, transformar a profecia em fraude, a santa em charlatã e a voz de Deus em voz de conspiradores. E foi o Thomas Cranmer, o novo arcebispo da Cantuária, quem conduziu o interrogatório da Elizabeth Barton em 1533. Ele era inteligente, teologicamente sofisticado e tinha um objetivo claro: fazer ela confessar de que as visões eram fabricadas, que tinha sido usado por conspiradores e tudo era mentira. E segundo os registros que foram produzidos pelo governo, que tinha interesse no resultado, eles precisavam ser lidos, então, agora com ceticismo. Ele conseguiu. Ou seja, Elizabeth Barton fez uma confissão. Disse que as visões eram falsas e que tinha sido enganada ou que tinha se enganado. O conteúdo exato foi obtido por pressão. E aí a gente considera isso no século XVI como um valor probatório muito limitado. Mas ela existiu. E o governo usou isso para construir o caso seguinte: se as visões eram falsas, as pessoas que as promoveram e disseminaram eram culpadas de conspiração e traição. E aí a lista de nomes nessa conspiração foi bem conveniente para o Henrique, pessoas que ele queria neutralizar: John Fisher, o Thomas More e a própria Elizabeth. Então um processo foi montado, e o que viria a seguir é uma demonstração bem clara que o Henrique VIII usava a lei não para fazer justiça, mas para eliminar obstáculos, com uma eficiência que era impressionante e uma crueldade que era metodicamente calculada, nada de novo no front. Aí, em setembro de 1533, ela foi presa, e junto com ela, o Eduardo Bockin, o Hugh Hitch e vários outros clérigos associados à disseminação das suas profecias. A acusação inicial foi de conspiração, de usar profecias falsas para criar tumulto contra o rei e o Estado. Mas você lembra que eu comentei que ela queria pegar o John Fisher e o Thomas More, né? Eles eram dois homens que, por razões diferentes, representavam um tipo de oposição que não era possível ignorar. O John Fisher era o bispo de Rochester há décadas, teólogo respeitado, confessor da Catarina de Aragão e um homem com reputação impecável na Inglaterra e no continente. Ele tinha defendido publicamente a validade do casamento do Henrique com a Catarina, tinha se recusado a assinar documentos que reconhecessem a separação como legítima e tinha, em pelo menos uma ocasião, conversado com a Elizabeth Barton e recebido relatos da sua visão, das suas visões, sem as descartar. O Thomas More era o ex-Lord Chanceler, ex-melhor amigo do Henrique, a posição jurídica mais alta da Inglaterra, né, equivalente ao primeiro-ministro hoje. Ele era humanista, intelectual e amigo pessoal, então, do Henrique por décadas, e ele se recusou a reconhecer o ato de supremacia
que tornava o Henrique o chefe da Igreja da Inglaterra no lugar do Papa. Ele tinha renunciado ao cargo de Lorde Chanceler em 1532 exatamente por isso, porque não conseguia, em consciência, aprovar a direção que o rei estava tomando. Você entende que essa conspiração foi perfeita para o Henrique? O governo de Henrique tentou incluir o Fisher e o More na acusação de conspiração com a Elizabeth Barton, então. A lógica era, eles tinham contato com ela, tinham recebido as suas profecias sem denunciar as autoridades, portanto, eram parte da conspiração. O More reagiu com uma precisão jurídica de quem passou a vida inteira no direito, né? Escreveu uma carta meticulosa ao rei, documentando cada contato que tinha tido com a freira, demonstrando que em nenhum momento ele tinha apoiado as profecias políticas e que tinha aconselhado a própria Elizabeth a ficar longe da política. O argumento era juridicamente sólido e, por um momento, pareceu funcionar. O nome do More foi retirado do primeiro Bill of Attainder, a legislação parlamentar que condenava Elizabeth Barton e seus associados sem um julgamento formal. Foi o mesmo instrumento que foi usado para Catherine Howard, porque o parlamento votava a culpa e a sentença sem que os acusados pudessem se defender numa corte. Era conveniente, porque se você é o rei, você controla o parlamento. O Fisher não foi tão afortunado quanto o More nesse primeiro momento. Seu nome ficou na lista, mas a pressão pública e o fato de que executar o bispo mais suspeitado da Inglaterra junto com uma freira era demais, até mesmo para Henrique, naquele momento. Então, fez com que o Fisher fosse retirado da acusação na primeira rodada. Pagou uma multa, foi humilhado, mas sobreviveu. Por enquanto. A Elizabeth Barton não teve a mesma sorte. Em abril de 1534, ela e 5 dos seus associados foram levados ao Tyburn, o local de execução pública de Londres. Eles foram enforcados, as cabeças foram cortadas e a cabeça da Elizabeth Barton foi empalada na Tower Bridge, que era reservado para traidores de alto perfil, uma demonstração pública e deliberada, que é isso que acontece quando você desafia o rei. Ela tinha por volta de 28 anos e foi a primeira mulher a ficar com a cabeça estacada na ponte. O governo espalhou a narrativa da confissão. Todos eles diziam, e os panfletos também, que ela era uma fraude, as visões eram inventadas, ela tinha admitido tudo. A narrativa foi aceita por alguns, rejeitada por outros, e os debates sobre elas serem verdadeiras ou não continuam em privado em círculos católicos por décadas. Mas o que importa politicamente não é se as visões eram reais ou não. O que importa é que a execução da Elizabeth Barton sinalizou que o Henrique estava disposto a executar uma freira, uma mulher religiosa consagrada, algo que a maioria dos monarcas medievais e renascentistas relutava em fazer por razões que eram tanto políticas quanto espirituais. Executar uma freira criava um problema de imagem muito sério, tanto internamente quanto externamente do país. E o Henrique fez mesmo assim, porque ele estava cagando e andando para todo mundo. E esse ato, mais do que qualquer decreto, mostrou onde as linhas estavam. As linhas estavam onde o Henrique decidia colocá-las. E isso abriu caminho para o que viria a seguir, porque o Fisher e o More sobreviveram à primeira rodada. Mas aí o ato de supremacia foi aprovado, em novembro de 1534. A recusa dos dois em jurar a lealdade ao Henrique como chefe da Igreja da Inglaterra se tornou, então, uma alta traição. Isso selou o destino dos dois. O Fisher foi executado em junho de 1535, o More em julho do mesmo ano, ambos decapitados na Torre de Londres, ambos canonizados pela Igreja Católica séculos depois como mártires, se bem que o Thomas More era um monstro, posso contar em outro vídeo. A Elizabeth Barton nunca foi canonizada, nunca foi oficialmente reconhecida pela Igreja Católica como mártir, em parte porque a confissão, mesmo que obtida sob pressão, criou uma sombra se as visões eram verdade ou não, e a igreja nunca resolveu isso de forma formal. Ela ficou no limbo histórico, nem mártir oficial, nem fraude provada, apenas uma mulher que disse uma coisa que não deveria ter dito e pagou com a cabeça. Mas ela disse, e estava certa sobre mais do que sabia. Aqui é onde eu preciso fazer o comentário que você veio assistir esse vídeo para ouvir. Porque Elizabeth Barton profetizou que se o Henrique VIII se casasse com a Ana, ele iria para o inferno. E realmente o que aconteceu depois do casamento do Henrique com a Ana foi uma lista de eventos longa,
conscientemente horrível, cheia de crueldade calculada e de destruição. Então, essa questão dele ter ido para o inferno se torna irrelevante. Eu acredito que ele foi, porque ele causou muito sofrimento desde então. Só ela errou no caso do prazo de 1 mês, mas para mim eu acho que ele foi. E detalhe, ela viu nas suas visões a dissolução dos mosteiros, lá na prisão no ano anterior à sua execução. Ela sabia que a merda ia começar. Eu fiz aqui a brincadeira falando que ele foi para o inferno. É claro que isso obviamente é impossível de responder, não é o ponto. O ponto é que a Elizabeth Barton profetizou que o casamento da Ana com o Henrique seria o início de uma série de eventos terríveis que destruiriam pessoas ao redor do rei. E foi exatamente isso que aconteceu. Não porque ela tinha poderes sobrenaturais, mas porque ela entendia com uma clareza que a maioria dos cortesãos recusava ter o caráter do homem que estava no trono. O Henrique VIII não era o rei renascentista galante dos retratos. Ele era um homem com temperamento de criança que nunca ouviu não, com poder absoluto sobre a vida e a morte, e com a capacidade de se convencer de que qualquer coisa que ele quisesse fazer era permitida e virtuosa. Esse tipo de combinação não termina bem para ninguém. E a Elizabeth Barton foi a primeira pessoa a dizer isso em público, com nome, com consequências e sem proteção, antes de Fisher, antes do More, antes de qualquer um dos grandes mártires que a história católica lembra com mais reverência. Ela foi a primeira e pagou por ter sido a primeira. Hoje, os historiadores mais recentes vêm revendo a ideia de que Elizabeth Barton era uma visionária louca. Pesquisadores como Sharon Reed defendem que as fontes mostram uma mulher que pensava por conta própria, fazia escolhas conscientes e entendia o peso político das mensagens que espalhava. Não era uma santa sobrenatural e nem uma tola manipulada, era uma mulher que escolheu falar quando o silêncio seria mais seguro, que manteve a posição mesmo quando as consequências estavam se tornando claras e que ela morreu por isso. E tem algo que precisa ser dito sobre a confissão. A confissão que o governo do Henrique usou para desacreditá-la, o documento que ela supostamente admitiu que as visões eram falsas, foi obtida depois de meses de prisão, interrogatórios conduzidos por pessoas que tinham interesse claro no resultado e num contexto em que Elizabeth sabia que o resultado já estava decidido. O valor probatório, como a gente chama do direito, disso é zero. A história que aceitou essa confissão como evidência de fraude estava aceitando a palavra do governo do Henrique VIII, que matou Thomas More, que executou a Catherine Howard com 18 anos, que destruiu os mosteiros da Inglaterra, como uma testemunha confiável sobre a honestidade de uma freira, que esse mesmo governo tinha motivo para destruir. Isso é dar o benefício da dúvida para a pessoa errada. A Elizabeth Barton não precisava de poderes sobrenaturais para ver isso chegando. Ela precisava só de olhos abertos e da coragem de dizer o que via. Em um mundo em que todo mundo ao redor do rei estava olhando para o outro lado por medo ou por conveniência, essa coragem foi fatal. Mas ela disse, e ela é a primeira voz registrada que disse em público, com nome, sem proteção de título ou posição, que o Henrique estava construindo algo errado e as consequências seriam horríveis. Antes dos mártires canonizados, antes dos historiadores, ela disse primeiro, uma empregada doméstica do Kent. E sobre a questão do inferno, eu vou deixar você decidir. A Elizabeth morreu antes de ver o pior e, nesse contexto, talvez tenha sido uma misericórdia. Eu sou Steph e esse é o caso da Elizabeth Barton, a donzela de Kent, a freira que disse ao homem mais poderoso da Inglaterra que ele ia queimar no mármore do inferno e que acabou perdendo a cabeça por isso. E se você chegou até aqui, você sabe mais sobre ela do que a maioria das pessoas que estudou história por anos. E você merece isso. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Steph Flix.